Olá, meus queridos, professora Júnia Andrade na área. Vocês não estão me vendo naturalmente, porque eu estou gravando aqui do escritório de correções do Turma de Redação. E o que eu trouxe para vocês de bacana hoje? Eu trouxe uma atualização de correção do CESP. Sim, o último concurso da PRF, você vai se lembrar deste concurso, trouxe como definição, ou seja, como tema, não é? A definição do crime de contrabando e uma série de elementos que são ligados a esse crime. A gente vai comentar este tema aqui e nós vamos comentar esse tema no sentido de atualizar este tema para o que pode acontecer na prova de 2019. Então hoje a minha dica vai ser uma dica voltada para a correção. Vamos analisar como que o CESP hoje, em 2018, que é o momento que eu gravo este vídeo, finalzinho de 2018, né? Quase chegando o ano de 2019, ano que você vai ser policial rodoviário. Então, nós vamos ver como que o CESP corrigiria hoje. Com base em que eu estou falando isso? Com base no que aconteceu na prova do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, foi a última correção que o CESP fez, com base no que aconteceu na prova da Polícia Federal e com base no que aconteceu na prova do MPU, ou seja, as três últimas correções feitas pelo CESP. Nós temos acesso a muitas provas, né, no pós-correção, porque os alunos nos enviam para fins de recursos, nos enviam para material a ser estudado, né, os alunos sempre colaboram dessa forma. Para os próximos candidatos, lógico, né, é uma forma de você marcar sua presença no concurso público de forma positiva. Isso gera, né, a gente estuda tudo que aconteceu, isso gera exatamente conhecimento para que a gente possa trabalhar aqui com vocês esse assunto, tá bom? Então a gente vai fazer uma correção aqui com vocês em vídeo, mostrando como é que seria uma atualização de correção do CESP, saindo lá de 2013 e aplicando isso aí em 2018, 2019, tá bom? Escutarem um barulhinho por aí, barulhinho de chuva, hoje está chovendo bastante aqui na região, e aqui no escritório de correções a gente não está gravando em estúdio, então a gente não tem aquele isolamento acústico, não é necessário para fazer isso, perfeito? Mas vamos lá a nossa dica. Gente, primeira questão, o que vai acontecer pensando para 2019? A banca, quando trouxe este tema, né, na época também valendo 20 pontos, tá? Ela reservou desses 20 pontos, um ponto para a nota de apresentação, que tem a ver com a letra, margem, parágrafo, forma de estruturar o texto, tá certo? Ou seja, chamado aspecto textual, tá bom? E 19 pontos foram dedicados ao conteúdo, ao desenvolvimento destes itens aqui. A prova da Polícia Rodoviária Federal tem uma peculiaridade, que eu já comentei várias vezes em vários vídeos, e reitero para vocês aqui. Qual que é a peculiaridade dela? Os caras não trabalham com uma área só de conhecimento. E a tendência é que em 2019 também não venham fazer isso. O que eles fazem? Eles trabalham com o conhecimento transversal. O que é o conhecimento transversal, Júnior? Eles misturam 2 ou 3 áreas de conhecimento. Por exemplo, aqui eles trouxeram o direito penal para você, a definição deste crime, não é? E nestes 3 últimos itens, eles trouxeram atualidades, que na época, não é, se chamava conhecimentos gerais ou atualidades. Então é desta forma que a banca trabalha. Não pensem que ela vai montar um tema só de direito penal, um tema só de legislação do trânsito, um tema só de legislação especial. Isso não vai acontecer, tá certo? A tendência é que a banca realmente faça essa transversalidade, é uma peculiaridade que existe na PRF. E assim vai continuar sendo. Acho muito difícil que a banca mude esse propósito dela. Perfeito? Vamos mais. Então, até por conta de temas que têm acontecido mais recentemente, tem indicado este caminho. Outra questão interessante. Quando a banca traz para você um texto motivador, mesmo sendo um texto unicamente motivador, que é um texto basicamente que você lê e naturalmente não tem muito que aproveitar em tese, não é? Deixa eu te dar uma dica importante. Leia com cuidado, porque texto motivador
Se eu pegar 80% dos textos motivadores do SESP, vou dizer assim um número para você entender o tamanho dessa questão, 80% dos textos motivadores são textos que vão te dar, sim, algum tipo de perfil para você desenvolver o assunto. Por exemplo, vou olhar os tópicos e vou mostrar a vocês. O tópico 1, o smart tópico, tá, gente? Pede para se definir crime de contrabando e indicar as circunstâncias que integram esse tipo penal. O tópico 2 pede para você comentar acerca das principais mercadorias e cargas contrabandeadas. Ok. O tópico 3 pede para você explanar a respeito dos problemas que o contrabando vai gerar para a economia e para a saúde pública. E o 4 te pede medidas e ações que as forças públicas podem utilizar para o combate ao contrabando de mercadorias e cargas no país. Então, são esses os assuntos. Se você observar bem o texto motivador, veja só o que nós temos. Ele diz assim pra gente: nas regiões brasileiras de fronteira, o crime de contrabando, tipificado no artigo 334, era a tipificação antiga. Nós sabemos que hoje nós temos uma separação de descaminho para contrabando, contrabando virou 334A, perfeito? Essa era a tipificação antiga. Mas veja que, naquela época, o aluno que fosse pertinho na hora de definir, poderia aproveitar aqui, o artigo, jogar na definição, não teria problema nenhum, porque a banca pediu para você definir, por acaso a banca já te deixou aí essa deixa, tá? É claro que você vai trazer a definição que está nesse artigo, mas você já aproveitou ali um artigo que a banca deu. Muita gente nem enxergou isso aqui na época, tá, gente? E ele diz assim: referente aos crimes praticados por particular contra a administração geral, ao tráfico de entorpecentes ou tal, é o que mais importuna a atividade dos poderes públicos, tanto na prevenção quanto na fiscalização, quanto à repressão e apuração das responsabilidades penais. O Brasil tem uma peculiaridade em relação a esse crime, devido ao fato de possuir milhares de quilômetros de fronteira seca, muito difíceis de fiscalizar. Cara, a banca já te deu mais uma resposta. Que resposta? Veja que aqui ela pede para você sugerir medidas e ações das forças públicas para o combate ao contrabando. Uma dessas medidas você pode falar o quê? Sobre algum tipo de aprimoramento em relação à fiscalização de suas fronteiras. Elas são difíceis de fiscalizar. Então, por quê? O que falta para que elas sejam fiscalizadas? Ou seja, um aprimoramento, por exemplo, na cooperação entre órgãos de segurança e de fiscalização. E aí você cita como a Polícia Federal, as Forças Armadas, que também atuam nas fronteiras, a Receita Federal, que tem uma atividade fiscal intensa, não é? Então, você já teria aqui mais um dado. Então, veja que o texto motivador, ele sempre contribui de alguma forma para que você, ao ler, possa gerar aquela ideia, não é? Não é que você esteja copiando, veja que a gente não está copiando. A gente está seguindo caminhos que o texto motivador vai nos passando. Perfeito? Então, ótimo. Vamos ver, então, uma redação que vai trazer para nós a definição do crime de contrabando e indicação das circunstâncias que vão integrar este tipo penal. Valendo aqui 4 pontos. Então, vamos ver, não é? A redação está aqui para baixo. Lembrando, esta redação na época, ela ficou com 18,70 em 20. O aluno só perdeu ponto no último tópico, tá? No último tópico temático. Eu vou mostrar para vocês porque que ele perdeu ponto. E na parte também referente à gramática, certo? Ele cometeu, segundo a banca, 4 erros gramaticais, tá certo? O que gerou a nota 18,70. Mas vamos lá, atualizando a questão. Traz a primeira questão, nota de apresentação. Letra. Algum problema com a letra? Não, nenhum problema com a letra. A letra é bonita? Não é isso que o examinador conta. Ele conta se a letra é legível. A letra é legível. Júnior, poderia ser letra de forma? Sim, sem dúvida alguma, poderia ser letra de forma, tá? Letra legível poderia ser letra de forma. Tranquilo? As margens, como foram feitas, professora? Perfeitas, não há nenhum tipo de falha em relação à costura do corpo textual com as margens, não é? Existe esse espaçamento que é dado daqui
Até aqui, perfeito esse espaçamento, sem problema algum, tá? Porque tem ponto final aqui, então você precisa parar aqui para translinear, ou seja, passar para a linha de baixo. E, no mais, as margens são muito bem costuradas, não há folgas nas margens, tá vendo? Elas são... o corpo textual ele se encaixa com bastante adequação nas margens. Então, perfeito. Os parágrafos, professora, muito bem executados, né? São parágrafos em que nós temos, olha só, aqui o recuo, não é? Feito de forma bastante visível, ele precisa ser assim, de tamanho mais ou menos parecido, faz parte da estética textual da boa apresentação, não é? Então, quer dizer, o aluno soube executar isso muito bem. Vocês vão notar uma coisa interessante nos parágrafos deste aluno, e já vou trazer uma atualização para vocês sobre isso. Os parágrafos deste aluno estão mais ou menos do mesmo tamanho, tá vendo? Não é que eles sejam do mesmo tamanho, não é que precisem ser do mesmo tamanho, mas são mais ou menos do mesmo tamanho. Quando você pega a folha de rascunho do CESP, você vai notar que existe um achurado aqui que não aparece aqui na folha definitiva, mas aparece um rascunho. Esse achurado é de 5 em 5, tá? Esse achurado é mais ou menos para indicar para o examinador o chamado tamanho médio. O que é tamanho médio? Não pode passar, atenção, a partir do primeiro achurado, de 2 achurados. Normalmente não pode passar de 2. Isso eu estou falando na correção de 2013. 2013. Os examinadores olhavam mais ou menos o tamanho. Se o primeiro parágrafo já estivesse dando ali 10 linhas, né, já começava aquela motivação, aquela coceirinha para o examinador tirar nota de apresentação. Tirar 0,25 ponto, tirar 0,5 ponto. Aí vai dar aquela discricionalidade do examinador, tá bom? Outra questão. Em 2018, professora, como é que ficou isso? Uma atualização importantíssima. Em 2018, a banca observava o seguinte. O que ela tem feito? Ela pede, não é? Vamos pegar aqui o último tópico que dá muito assunto. Veja só. O último tópico pede para falar sobre medidas... Não, perdão. O 2.3. Problemas decorrentes do contrabando de mercadorias e cargas, né, para a economia e para a saúde pública. Quando esse aluno foi tratado desses problemas decorrentes disso, ele falou o seguinte, olha só. Ele trouxe, na linha 10, os problemas gerados para a economia, tá bom? E depois, na linha 15, os problemas gerados para a saúde pública. Ou seja, ele optou por dividir o tópico em 2 assuntos. Entre 2016 até a prova do Ministério Público da União, ou da Polícia Federal, que eu não lembro qual veio primeiro agora na minha cabeça, eu lembro exatamente que a banca ela dava preferência para manutenção do assunto em um parágrafo só, independente dos achurados, tá? Porque os achurados eram cobrados muito em 2013. 2016 para frente, a banca relaxou. Não, vamos valorizar, em termos de nota de apresentação, a manutenção do assunto, sem quebras do assunto. Parágrafo com assunto inteiro, mantendo a chamada unidade do parágrafo. Então, foi isso que aconteceu. Na prova do Tribunal de Contas da União, que foi a última prova, a banca já foi chatinha. Quem fez o parágrafo, trabalhou com parágrafos muito extensos, ultrapassando aí, né, a margem do espaçamento, olha só, de 10 linhas, né? Que é isso aqui. A banca foi lá, tirou menos 0,25 em um, 0,5 em outra prova. Então, foi isso que ela andou fazendo. Então, já atualizando. Hoje, então, o ideal é responder tudo no... Perdão. O ideal, então, é voltar à regrinha de 2013. Sim, por isso que eu trouxe o tema para vocês. Trouxe uma redação modelo, tá bom? Então, a ideia é esta, voltar aí o tema de 2013. Vamos ver, então, como que o aluno trabalhou. Então, passando, gente, esse aspecto ligado à apresentação, né? A gente já tem lá para ele computados, né? Vamos ver aqui. Olha só, vou lá na nota de apresentação e vou computar um ponto, porque tá tudo ok, tá? Tá tudo ok.
Júnior, essa nota de apresentação hoje inclui também estrutura, coerência e coesão, não inclui? Sim. Ao final nós vamos fazer uma modificação naquele um ponto dele ali por conta deste assunto aqui, que é um assunto, gente, que em 2013 não entrava na contagem da nota de apresentação. Ela entrava apenas na contagem dos itens, tá? Mas não entrava na nota de apresentação. Então nós vamos atualizar um pouquinho a nota aí do candidato, perfeito? Então vamos mais, atenção. Vamos lá, cobertura do item 2.1, pede para tipificar crime de contrabando e trazer suas circunstâncias desse tipo penal. De acordo com o Código Penal, ok, esse é o artigo 334, antiga tipificação, não é? O crime de contrabando consiste na introdução de mercadorias proibidas no território nacional por criminosos, ponto. Por enquanto não estou corrigindo a gramática. Então aqui o professor nota que trouxe a definição que ele pediu. Perfeito? Vai começar agora a segunda parte. O aluno abre outro período e diz: a prática desse delito se faz presente não somente pelo transporte aéreo, como também pelas vias terrestres, em especial áreas de fronteira. Resposta perfeita, porque quando você fala de circunstância, a circunstância diz respeito, gente, é só você lembrar de adjunta adverbial. Adjunta adverbial é um circunstanciador que se refere a lugar, tempo, modo. Então, todo crime tem suas circunstâncias, ou seja, o local, qual é a extensão do local do crime, o tempo envolvido nisso. Às vezes tem crimes que tem, outros crimes que não tem, em que horário acontece, de que forma. Você tem o modo como isso acontece, certo? Então são chamadas circunstâncias, são o quê? Os elementos que são agregados para que você compreenda a extensão desse crime. Então o aluno respondeu circunstâncias aqui, ok. Então para esse primeiro tópico, ele fica aí com a nota total, valia 4 pontos, ele fica aí com 4 pontos, daqui a pouco a gente sobe para a tabela, tá bom? 4 pontos. Aí vem o examinador e vai analisar as principais mercadorias e cargas contrabandeadas no território brasileiro. Então, o examinador nota que o aluno retoma o tópico, ok, né? Ele vai observar produtos falsificados, remédios, de acordo com a legislação, máquinas, etc. O aluno citou mais de 3 produtos, ok. Então, ele já recebe aqui também nota total, valia 3 pontos, ele fica com 3 pontos. 2.2, 3 pontos, fica com 3 pontos, tá bom? Vocês não estão enxergando, porque eu anotei no papelzinho que é ao lado para eu comentando com vocês. Aí você vai falar assim: Júnior, mas o principal produto de contrabando para mim é o cigarro. Gente, a banca diz as principais mercadorias, ela não trouxe uma ordem. Eu sei que o cigarro, por exemplo, ele consiste na mercadoria mais contrabandeada de todas. Corresponde a 50%, a mais de 50% daquilo que é contrabandeado. Tá? Dos produtos que são aí alvo de contrabando. O aluno só falou produtos falsificados, citou remédios, máquinas e tal, poder ter estado brinquedos, material de informática, enfim. A ordem não interessa. Citou mais de 3, a banca se prepara para dar a você a totalidade dos pontos. Depois vem problemas gerados, né, pelo crime de contrabando que vão afetar a economia nacional. Então o aluno traz o tópico e vai falar sobre isso. Aqui diz que o país deixa de arrecadar impostos, né? Precisa gastar mais verbas com o aumento de agentes públicos, tá certo? E também há um aumento da ilegalidade dos serviços prestados de maneira indireta, ou seja, trabalho informal. Veja que o aluno citou 3 problemas, né? E veja, agora vocês vão ver uma coisa curiosa. Os problemas gerados para a economia nacional, isso aqui está no mesmo tópico que os problemas gerados em relação à saúde pública. Então o aluno fala que o mal decorrente desse tipo de infração se reflete nos hospitais, centros de tratamento, entrada ilegal de medicamentos, quer dizer, ele quer dizer que os hospitais estariam cheios, né? Não falou com todas as letras, mas seria isso. Entrada ilegal de medicamentos vedados no Brasil e produtos químicos naturais autorizados por lei faz gerar, não é, um crescimento na criação e manutenção de centros públicos de tratamento para dependentes. Caso do cigarro, por exemplo. Então aqui ele citou 2 e para cima 5. De qualquer maneira, como correspondia a um tópico só, a banca entende que esse aluno trabalhou com mais de 3 itens.
Ele poderia ter citado 2 em economia, 2 em saúde pública, ok. A banca consideraria mais 3 itens. Então, para ela é uma boa demanda que valia 6 pontos. Ele fica com 6, como ficou na época, tá bom? Então, tá ok. Júnior, hoje então é melhor dividir o parágrafo em 2 partes, quando mesmo sendo de um tópico só. Gente, considerando a correção do TCE Minas Gerais, sim, foi isso que aconteceu naquela correção lá, por isso que eu estou traduzindo para vocês aqui, tá bom? Se alguém quiser ver e tal, meu e-mail tá cheio de redações do pessoal do TCE com nota perdida por ter tratado num parágrafo só de um só assunto. Vejam que recentemente eu havia dado a dica. Hoje nós tratamos tudo num parágrafo só de um só assunto. Por quê? Porque nas correções anteriores ao concurso da Polícia Federal estava sendo assim. A última correção do ano do CESP já trouxe a necessidade de você equiparar um pouco mais os parágrafos. Essa última correção, na verdade, vai orientar o que acontece em 2019. Tá bom? Então, temos aí mais uma atualização. Por fim, veio aqui o pedido, né, para apresentar medidas e ações efetivas das forças públicas para o combate ao contrabando de mercadorias e cargas no país. Veja que o aluno retoma tudo antes de responder, isso é importante, senão você perde ponto. Então a banca diz que é possível afirmar que a melhoria da comunicação entre os órgãos de fiscalização é fundamental. Ok, então eu falo sobre melhoria de comunicação. Ponto. Ações da Polícia Rodoviária Federal em conjunto com outras polícias, então cooperação. Aumento do efetivo de policiais na fronteira, aproveitou a deixa do texto, né? Estudos técnicos detalhados com as principais rotas desses contrabandistas. Então veja que ele fala sobre a melhoria na comunicação entre, né, entre os órgãos de fiscalização, ações de cooperação entre polícias, fala com as palavras dele, mas falou, aumento, né, no efetivo policial de fiscalização, estudos técnicos, quer dizer, financiamento da inteligência, não é? Então ele cita aí uns 4, 5 elementos. Porém aqui a banca não deu para ele os 6 pontos, ela atribuiu 5. Por que ela atribuiu 5? Quando você observa a construção do período, esse aluno faz uma coisa que muitos de vocês fazem. Ele, na verdade, poderia apenas ir enumerando com ponto e vírgula e citando as ações, mas ele não fez isso, ele coloca um ponto final e vamos ver se faz sentido, coerência no que ele escreveu. Ações da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com outras polícias, aumento do efetivo de policiais em regiões de fronteira e, sobretudo, estudos técnicos detalhados com as principais rotas desses contrabandistas. Pega isso aqui que eu li e isole. Veja se faz sentido. Ações da Polícia Federal, em conjunto com outras polícias, aumento no efetivo de policiais, estudos técnicos. Gente, isso isoladamente não faz sentido algum. O que está faltando aí? Coesão e coerência, né? A coerência precisaria de um verbo aqui, que não tem verbo direito. Aliás, nem tem verbo. Como é que você forma período se período é conjunto de orações sem verbo? Não faz sentido. Então a gente coloca aqui, né? Vamos lá. É necessário, também para coesão, tá vendo? Também, é necessário também, né, promover ações da Polícia Federal com outras polícias, aumentar o efetivo de policiais, né, elaborar estudos técnicos. Aí sim. Então, gente, a falta da coerência, que é a falta de sentido, você lê e parece que está faltando alguma coisa, gera um incômodo, ou seja, nada combina aí dentro, e a falta da coesão geraram para aqui a perda de 1 ponto. Como é que a banca calcula isso? Muito simples. Valia 6 pontos, não é? A banca divide por 3 para avaliar conteúdo. Você tem o valor de 2 pontos para cada item, que é dado como medida, né, ou ação efetiva. A banca divide por 2 por 1, a banca pega esse número 2, divide, tá? Ela vai dividir isso aqui ao meio, e aí você vai ter 1 ponto, tá bom? Ela divide aqui pela metade e você tem 1 ponto. Por quê? Aí ela vai tirar
a nota referente à redação, que é a nota referente à coerência ou falta de coesão. E agora, gente, nós vamos fazer a conta do resultado desta redação que acabamos de analisar. Vejamos, se a gente tivesse que atualizar, trazer aquele resultado de 2013 para 2018, o que aconteceria com aquele candidato que hoje é PRF? Vamos lá? Nota de apresentação. Na época, ele conseguiu 1 ponto de apresentação. Por quê? Porque esses conteúdos aqui, coerência e coesão, que a gente coloca adaptado só para poder encurtar o texto que vem aqui, tá? Coerência e coesão não entravam nesta conta. Então, ele conseguiu 1 ponto. Porém, vocês viram que ao corrigir o último tópico dele, o que aconteceu? A gente notou uma falha exatamente de coesão e coerência. Então, a gente não vai incidir tão somente sobre o último tópico. Vai incidir também sobre a nota de apresentação. De modo que ele perde 0,25 aqui e 0,25 pela falha de coesão. A falha de coerência ela ocorreu por causa da ausência do verbo, tá? Não havia verbo, então não se forma período, não há coerência, ou seja, não combina. Período é conjunto oracional, então não combina. A falta de coesão, que é o elemento aditivo, não é? Que vai indicar o ingresso de mais ações por parte das forças públicas, né? Faltou ali um elemento aditivo, um conector de adição, como um além disso, um também, gerou a perda de nó de coesão. Então, ele fica com 0,50 aqui em apresentação. E aí, naquela época, a gente vai repetir a tabela daquela época para esta, porque ela estaria atualizada. Aqui haveria 4 pontos, 3 pontos, 6 pontos e aqui 5. Então, dos 19 pontos que ele havia tirado em 2013, se hoje estivesse fazendo o concurso, ele ficaria com 18,5 na parcial, que é a nota de apresentação mais a nota de redação e conteúdo. Ficaria com 18,5. Bom, vamos lá. A banca, o que ela faz também? Ela computa os erros gramaticais. Gente, o CESP sempre computa cerca de 1/3 dos erros gramaticais que existem na sua discursiva. Que isso, Júnior? Tô ficando louca? O CESP sai catando tudo. Não sai, gente, não sai. Por que não sai fazendo isto? Exatamente porque a banca tem que correr contra o tempo. Ela tem uma agenda para entregar. Então, como o erro gramatical demora, veja o tempo que eu já estou corrigindo redação com você. Ou seja, nós estamos aí praticamente mais de meia hora corrigindo redação. Só falando dessa parte de apresentação. Eu nem estou corrigindo a parte gramatical. Então, veja que demora. Então, o examinador tem que fazer o quê? Ele vai, né? Ou seja, uma correção que passa um pente fino. Ele, na verdade, no CESP não tem como passar pente fino. A parte gramatical é sempre muito mais demorada. O que acontece? O examinador vai lá e computa cerca de 1/3 de erros porque ele sai passando os olhos tão rapidamente. Quando você manda para um professor analisar, um professor um pouco mais criterioso, ele vai achar muitos erros. Por exemplo, eu localizei nessa prova 14 erros gramaticais. 14 erros. Eu adoraria enumerar todos os erros com vocês, porém, se eu for enumerar, vão ser mais ou menos uns 20 minutos aqui, explicando, apontando todos esses erros gramaticais, tá? Linha a linha. Mas foram 14 erros, a maioria de morfossintaxe, que inclui concordância, regência, pontuação, né? Esse é o erro de morfossintaxe. Foi a maioria dos erros dele, tá? Foram erros de morfossintaxe. Ele tinha lá por exemplo, propriedade vocabular 2 erros, ortografia mais 2 erros, e o restante 10 erros de morfossintaxe. Eu vou mostrar alguns erros para vocês, para atualizar vocês sobre a correção do CESP. Algumas dicas são interessantes aqui que você tem que estar atento. Primeiro, estou vendo esse Azinho aqui? Pois bem, este A que aparece aqui, nem todo examinador vai te dar, vai deixar passar esse A aqui. Por quê? Esse aqui é o A minúsculo sendo praticado como A maiúsculo, né? Sendo empregado como A maiúsculo. Correto seria o quê? O A maiúsculo, mesmo que você misturasse letra, tá? Mesmo que você misturasse letra. Ou se não, numa situação menos pior,
fazer o que aconteceu na linha 6, deixar o A minúsculo bem mais alto do que as demais letras. Então vejam que aqui ficou quase tudo no mesmo tamanho, na mesma régua. Então, normalmente os examinadores vão computar isso como erro de ortografia. É um tipo de erro. Outro erro de ortografia que tem também sido computado aí pelos examinadores recentemente decorre dessa situação aqui. Quando o aluno espreme a vogal, fica forçando uma letra. Ele espreme a letra aqui para caber, fazer com que a palavra caiba até o final da margem. Não, é melhor fazer divisão silábica. Tá? Então, quer dizer, aqui houve o cometimento de um erro de ortografia, que também a banca vai computar. Outro erro de ortografia também que é muito comum, além dos erros de ortografia, hein, gente? Eu tô falando daquilo que vocês acham que não é erro de ortografia. Isso aqui é erro de ortografia. Júnior, mas e se não couber a palavra? Infelizmente, já conte aí com uma perda de alguns décimos. Por quê? Porque a banca, né? Aqui que ela vai fazer aqui, ela vai computar isso como erro. É uma tendência, o CESP geralmente faz isso. A maior parte dos examinadores vão fazer isso aqui. Eles não aceitam esse sobrescrito, não, tá? Agora, professora, eles contam a rasura como ortografia, vocês gostam de chamar de rasura, não é? Mas isso não é rasura, isso aqui é autorizado. Errou um traço sobre a palavra, sem usar parênteses nem nada, e a vida que segue. Isso não é computado como erro, tá bom? Então, isso é um tipo de errinho de ortografia. Outra questão que a gente vê bastante também como erro, né, que os alunos cometem, e muitas vezes não sabem que estão cometendo um erro desse tipo. Por exemplo, veja aqui que eu vou mostrar para vocês. É sempre uma polêmica isso que eu vou mostrar, mas o CESP primeiro pontua como erro e depois faz ir para a fase recursal. Observe aqui na linha 17. A entrada ilegal de medicamentos vedados no Brasil e de produtos. A gente teria que repetir essa preposição por conta do princípio do paralelismo. Não é? Isso aqui já não é erro de ortografia, isso aqui é erro de morfossintaxe. A banca considera erro, tá? Mas, Júnior, tem gramática que diz que não é obrigatório repetir essa preposição. Sim, tanto que tem, que dá margem para recurso e as pessoas ingressam mesmo com recurso. Mas olha o sofrimento, né? Contrabando de mercadorias e de cargas. Faltou essa preposição, a banca vai computar como erro de morfossintaxe, tá bom? Então são algumas dicas, tá, gente? Eu não vou aqui analisar todos os erros gramaticais que tem aqui, porque senão a gente passaria, praticamente eu já disse para vocês, né, um bom tempo aqui analisando tudo. Mas vamos lá, vamos para a realidade. Então, aqui chega a hora de calcular o resultado. Nós temos o que aqui? Nota de conteúdo, né? 18,5, atualizados para 2018 e 2019, certo? Total de linhas, o candidato escreveu 27 linhas. Eu e minha mania de cortar o 7. Vamos lá? Deixa eu tirar aqui, não é? 18,5, 27 linhas. Número de erros gramaticais. A banca localizou 4. Nós vamos jogar 14. Vamos ao cálculo da nota final. Nota final chama-se NPD porque é nota provisória da discursiva, porque essa nota é dada antes da fase recursal, tá bom? Então, o que nós temos aqui? 18,5, para você ver como calcula, não é? Menos 2 vezes 14, que é o total de número de erros. Essa é a fórmula. 2 vezes o número de erros sobre o total de linhas. 27 linhas. Cortei de novo, vamos lá. NPD 18,5, vai que vão dar 28 para 27, então 1,030 alguma coisa, 1,04. NPD, né? Nós vamos ter aqui a queda, olha só, para 17, né? Ponto 46, gente, né? 50 aqui por 0,4, 46, 17,46. Veja só, a nota daquele candidato em 2018
2013 foi 18,7. Olha essa nota atualizada com um pouco mais de rigor. Júnior, mas se a banca não contasse o total de pontos dele? Vamos lá então, como é que aqui qual seria a nossa pontuação? 18,5 menos 2 vezes 8 por 27. Perdão, 2 vezes 4 por 27, que a banca computou 4 erros na época. NPD, 18,5 menos 8 por 27, então eu vou para casa do zero, né? Então 0,8 por 27, 0,96, pronto, 0,29, vou contar assim. NPD, para não fazer muita conta, 18, né, 50 sobre 29 aqui, 18,20, certo? Veja só, 18,20. Então, quer dizer, ele tinha na época, em 2013, ficado com 18,70. Olha para onde viria, com menos rigor, com mais rigor. De qualquer maneira, a perda de pontos aqui, gente, ó, ela seria substancial, né? 2019 seria isso aqui. Tá bom? Bom, vocês gostaram da correção? Espero que vocês tenham acompanhado, né? Como eu digo para vocês, o que vai acontecer é que a banca sempre corrige gramática a menor, tá, gente? Vocês vão ver aqui, né, mostrando para vocês como que essa redação foi desenvolvida. Considero uma excelente redação pela qualidade da resposta, né? É uma redação que aprova o aluno aí nas primeiras posições, né? Não tirou aquele total da nota, mas a banca tem estado um pouco mais rígida. Por quê? À medida que os anos vão passando, vocês vão escrevendo de uma forma melhor. Por isso que aumenta o rigor da banca, tá bom? Bom, agora vamos falar de uma coisa super importante. Você quer ser PRF, sabe que tem uma prova no dia 3 de fevereiro e não tem nenhum teste antes desta prova, ou seja, você tem que apenas se preparar, estudar, chegar até a prova sem nenhum termômetro para saber como você está na redação, não é? Antes da prova. O que a gente separou a pedido dos nossos alunos e até ex-alunos? Nós separamos para janeiro, gente, uma temporada de super simulados. É a primeira vez que o Turma vai montar uma temporada de super simulados. De que forma nós vamos montar essa temporada de super simulados? Vamos lá que eu vou explicar item a item, a começar do preço, para que você tenha noção de tudo que vai se passar com muita clareza. Preço cheio do simulado, R$ 140, correspondente a 4 simulações. Correção, modelo CESP, conforme vocês viram no exemplo. Porém, a gente vai optar pela correção mais rígida, já te avisando de uma vez, tá bom? Então vamos lá. Mas estou gravando esse vídeo hoje porque nós teremos uma promoção. É o Viradão 2019, em que você vai ter um desconto de 20%. A gente sabe que final de ano é complicado. Olha só, a gente deixou valer até o dia 5 de janeiro, ou seja, dia de pagamento mesmo, não é? E aí cai para 112, tá bom? Se você foi nosso ex-aluno, seja na PRF, seja no Ministério Público, não interessa. Foi nosso ex-aluno, seja lá na época de pontos de concurso, Renato Saraiva, não tem problema. É ex-aluno, já estudou com a Júnior, já. Pronto, a gente tem aí a nossa lista de ex-alunos. Venham que você tem desconto de 30% em cima desse preço cheio. Olha para quanto cai, né? Esses preços vocês podem pagar aí até 3 vezes sem juros, podem dividir, acho que até 12, tem 12 vezes, se eu não estou enganado, o site aceita essa fragmentação do preço, do pagamento, não é? Vamos lá. Como é que vai ser o nosso simulado? Como é que vai funcionar? Gente, serão 4 simulados compostos a partir de 2 agendas. A gente trouxe 2 agendas para o cara ter opção, né? Tem gente que só tem opção no final de semana, tem gente que só tem opção durante a semana. Então vamos lá. Os temas serão propostos sempre no horário das agendas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para fazer parte do ranking. A gente vai ter um ranking. Mas vai aparecer meu nome? Não, você vai me dar um pseudônimo, por exemplo, sei lá, um avatar seu. Então você, por exemplo, quer se chamar, sei lá, Vascaíno, então não tem problema, tá? Não interessa. Penélope Charmosa, então direito seu. Então, quer dizer, para fazer parte do ranking, os alunos terão 1 hora e 30 minutos para desenvolver o seu simulado. Desenvolveu o simulado, inseriu na plataforma. Aquelas pessoas que fizeram naquele período, a nossa plataforma marca horário,
tá bom? Então, o que fizeram naquele tempo vão ter as suas correções dentro de 48 horas e vão participar de um ranking naturalmente com o seu pseudônimo de escolha. Se o seu pseudônimo confundir com o de outra pessoa, a gente fala, ó, você, sei lá, é o flamenguista número 3, então a gente avisa para você saber quem é você, tá bom? Todos os alunos poderão optar por um dia e horário na agenda para desenvolver seus simulados, né? Os temas serão comentados depois, gente, todos os temas serão comentados a partir das 18 horas do dia 31 de janeiro, porque aqui já não é mais curso de formação. Então, o que é agora? É a prática, a simulação, correção tal qual o CESP faz um pouco mais, uma correção um pouco mais apurada. O que vai acontecer? No dia 31 do 1, eu venho comentando todos os simulados, vocês vão ter acesso a esses comentários a partir das 18 horas, tá bom? Observações importantes. Os comentários são sobre os temas, tá, gente? Observação importante. Não serão corrigidos textos que não façam parte de alguma das agendas. Compôs de texto colocou fora do horário da agenda? Não. Mas eu queria tanto ter uma correção. Não é simulado. Você tem que aprender a fazer prova. A gente, quando propôs isso aqui, se você quiser fazer curso é outra coisa. O curso tem um curso completo da PRF no Turma, tem o curso de treinos para você aprimorar e tem os simulados para saber como que você está, tá bom? Então a questão é essa. Vamos lembrar que o Turma é o curso que mais tem alunos com notas de excelência em provas discursivas. Então você vai concorrer ali entre os melhores dos melhores. Vale a pena fazer o teste, tá bom? Acho que você vai gostar bastante. Não serão corrigidos textos para constar no ranking. Textos que sejam ilegíveis, tá certo? Por qualquer natureza. Como assim? Você vai manuscrever seu texto, não vai? Sim. Então o que vai acontecer? Tem muita gente que tira foto do texto. Às vezes a foto não fica clara, gente. Não tem como. Eu vou ter que te pedir um segundo arquivo, descaracteriza o ranking. Eu até te entrego a correção, mas sem obedecer as 48 horas, sem obedecer o ranking. Então, se o seu texto estiver ilegível, não dá para ler sua letra, eu tenho que te pedir outro texto. Tá certo? E aí você já sai da concorrência. A gente até corrige, mas sai da concorrência. Agora, fora do horário programado para a postagem do texto, não, tá? Eu vou explicar esse horário daqui a pouquinho. Nenhum aluno ou candidato terá acesso aos temas antes dos dias anteriores ao agendamento da nossa programação. Cada agenda semanal contará com temas diferentes. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, são duas agendas. Uma agenda para as terças-feiras, à noite, a partir das 20 horas. Deu 20 e 30 horas, horário de Brasília. Você vai entrar no site e vai dar de cara com o tema. Baixa o tema e começa a manuscrever. Ou nem precisa baixar o tema, começa a manuscrever com o tema em tela, né? Quando for 22 horas, você já terá que ter inserido o seu texto lá. Por quê? Para fins de ranqueamento, a gente só vai considerar os textos que foram postados às 22 horas, tá certo? Destas datas aqui. Entre 20 e 30 e 22 horas. 48 horas depois, certo? O que você vai ter acesso? A correção no mesmo horário. Pode ser que a correção fique pronta antes, tá? Mas nosso prazo máximo, nosso prazo limite, 48 horas. Depois, 1h30 depois, vamos liberar um ranking com aqueles pseudônimos que você quis. Suponhamos que você, então, não possa fazer simulados às terças-feiras. O que você pode fazer? Simulados aos domingos. De que modo? Vamos lá. Primeiro simulado número 1, 11 horas da manhã de domingo. Termina que horas? 12h30. 48 horas depois, mesmo horário, às 12h30, todas as redações já estarão corrigidas. Horário do ranking, às 14 horas. Tá bom? Júnia, e se acontecer assim? Vamos lá. Eu faço sempre simulados aos domingos, mas o quarto simulado, no dia 27, vai acontecer num dia em que eu vou ter um batizado em família, um casamento, sei lá, um almoço, né? Ou casamento de pré-comemoração na minha aprovação na PRF. Pelo casamento não, almoço. Também tem muita gente em casa, depois faz concurso, vamos lá. Eu não vou poder fazer esse simulado aqui. Eu posso pegar o quarto simulado, por exemplo, no dia 29? Pode.
vai estar lá, se você já sabe, dia 29 tem uma agenda, às 20h30, terça-feira à noite, você pega aquele simulado, tá bom? Tudo bem? Então pode, não tem problema nenhum. Ah, então quer dizer que eu posso pegar 2 dias de terça, 2 dias de domingo? Pode. É você que já é aluno. O importante é que são 4 simulados. Júlia, eu posso fazer um quinto? Não, nós não vamos corrigir o quinto. São 4 simulados. Ah, eu quero pagar o quinto a mais. Não, é simulado. Curso tem lá no site. Aqui a gente não vai descaracterizar. É pra gente fazer a coisa toda dentro daquelas pessoas que querem efetivamente verificar, né, aprimorar um pouco mais seus conhecimentos, corrigir, fazer ajustes de última hora. Isso tudo é muito importante no simulado. Né, de um para outro, você notou a correção, nota que tem que aprofundar um pouquinho tal assunto. Então, é isso que vai acontecer, tá bom? Professora, como é que vai ser o processo de avaliação? Gente, o processo de avaliação vai ser similar àquele processo que o CESP emprega. Ou seja, a gente vai vir aqui, olha só, vamos lá, tá vendo? A tabela macrotextual, tabela micro e parte gramatical e cálculo. O que vai acontecer é isso daqui. E você vai ter uma frase sobre o seu ponto fraco, tá? Se você não tirar total, nós vamos falar, o seu ponto fraco é tal assunto. Tá bom? É claro que no curso nós vamos deixar algumas dicas. Sim, vamos deixar algumas dicas. Se vamos supor, seu ponto fraco seja coesão. Então a gente vai falar, assista ao vídeo X. Essas dicas serão colocadas após o primeiro simulado. Tudo bem? Assista ao vídeo sobre coesão. Assista ao vídeo sobre coerência. Assista ao vídeo sobre elementos formais de correção macrotextual do CESP. Assista ao vídeo sobre gramática, dicas gramaticais. Então, o que você vai ter aquilo ali são vídeos que a gente vai deixar pronto para vocês, a gente vai lançar tão somente após a primeira correção, porque a gente tem que fazer um apanhado, né, para saber o valor, o que as pessoas andaram cometendo nesta correção. É bem bacana mesmo, tá? Ou seja, não é só para você concorrer, mas você aprender mais um pouquinho. O curso tem aprofundamento? Não, porque não é curso, é simulado, ok? Cada simulado vale 20 pontos, texto até 30 linhas, né, seguindo aí os preceitos da redação da PRF. A prova discursiva vai julgar o quê, gente? Você já sabe, nota de apresentação, estrutura de desenvolvimento, vão valer 20 pontos. A avaliação do número de erros, né? Você já sabe que isso aqui a gente vai deduzir de fórmula. Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento que foi escrito fora do local apropriado. Gente, só fazendo um comentário sobre esse item B aqui. A gente vai usar essa métrica aqui, tá? 0,06 por erro, tá bom? Tá certo? Por quê? Pra gente não ficar o tempo inteiro na fórmula. Então, a gente vai usar essa métrica. Tá certo? Para todo mundo. Cometeu um erro, 0,06. Por quê? É mais rigorosa das métricas. Tranquilo? Depois, será desconsiderado, e você já sabe, né? Todos os itens. Quem vai estar eliminado do ranking? Se você tirar menos de 10 pontos, você não vai constar no ranking. A gente está imitando a banca. Se você trouxer, né, texto ilegível, inacessível, está fora do ranking. Lá no curso haverá um vídeo explicando como subir o texto à plataforma. Tá ok? Pré-requisitos. Alunos precisam conhecer os assuntos relacionados aos objetos da avaliação do conteúdo programático, tanto do bloco 1 quanto do bloco 2, tá, gente? A parte do bloco 1 diz respeito à geopolítica, a parte de geografia ali. O restante, e ética também, tá? Ética e geopolítica. Restante, bloco 2 em massa, precisa saber. Os textos poderão ser manuscritos? Sim, tá? O ideal seria que sejam manuscritos. Juna, por que no curso não é texto manuscrito e no simulado sim? Porque no curso a gente precisa ler, analisar o seu conteúdo para fins de aprendizagem. Aqui já é reta final. Então o que a gente faz? A gente analisa a forma como você manuscreveu o texto para fins de aplicação de quesito de apresentação. Aí já é outra história, tá bom? Então aqui a briga é para valer. Os textos deverão ser enviados com imagem legível, preferencialmente escaneados. Não, hoje a gente baixa o aplicativo de scanner, gente, no celular. Coloquem o texto em PDF, não mandem programas de foto ou de imagens que possam comprometer o acesso, porque nós temos nossos corretores, cada um tem um computador escaneado, não tem erro, né? Colocado em PDF não tem erro.
Se você tirou foto, tome cuidado para que aquela foto seja bem legível, tá bom? Coloque também em PDF. Textos ilegíveis, em razão da letra ou qualidade da imagem não ou não acessíveis, não é? Serão causa de exclusão de seus autores do ranking. Então você não vai participar do ranking. Eu até corrijo depois, mas ranking não. Dúvidas somente sobre o seu simulado, ok? Mais informações, nós temos nosso DDD, o 32 988, 3 vezes o número 8, né? 6, 98886 7661, ou o nosso e-mail de atendimento, tá bom? Então, galera, se gostaram, começa a partir de janeiro, vocês viram aqui as datas, né? O nosso primeiro simulado ocorre no domingo. Júlia, os temas da agenda 1 são iguais aos temas da agenda 2? Não. Não, mas não mesmo. Porque senão o cara que vai fazer a agenda 2 vai lá na agenda 1, olha lá na agenda... Perdão, o cara vai fazer a agenda 1, olha lá na agenda 2, que começa antes, que é domingo, e vai saber qual é o tema. Não, são, na verdade, 8 temas diferentes. Que no dia 31 comentarei os 8 temas. Aí vocês todos terão acesso aos 8 temas. Não tem como não acertar o tema da discursiva de novo, né? Tá certo? Gente, beijo grande pra vocês. Boa temporada de preparação. Qualquer dúvida, a gente está aí na área para que a gente possa conversar, ok?